data de hoje é uma data marcante para a humanidade. Estamos precisamente no dia 11 de setembro. E há exatos 18 anos atrás, ocorreu o maior atentado supostamente terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Não apenas porque nós não podemos esquecer dos quase 3.000 que morreram naquele atentado. Foram exatamente 2.996 pessoas, mas também porque existem fortes indícios de que este suposto atentado, na verdade, tenha sido um ataque de falsa bandeira. O tal Osama Bin Laden não tenha nada a ver com isso e tenha sido arquitetado pelo próprio governo dos Estados Unidos, na verdade pelo chamado Deep State, um governo por trás do governo, que manda no governo, para se justificar as ações em prol do estabelecimento de uma nova ordem mundial. Eu sei que, ao mencionar isso, você deve estar pensando que se trata de apenas uma teoria da conspiração. Porém, irmãos, eu já pesquisei bastante sobre o assunto. E esse termo nova ordem mundial, ele não foi inventado por nenhum conspiracionista. Antes, pelo contrário, a primeira autoridade mundial a falar sobre esta tal nova ordem mundial foi nada mais, nada menos que um presidente norte-americano, o pai do presidente em exercício na época do ataque às Torres Gêmeas, George W. Bush. Em 1990, um ano após assumir o mandato, George Bush pai, ele declarou o seguinte, preste muita atenção, isso é muito importante, escute com atenção o que George W. Bush pai, ou seja, o pai de George W. Bush, que estava na presidência na época dos atentados, em 11 de setembro de 2001, o que o pai dele disse exatamente 11 anos antes, em 1990. Abre aspas. Nós temos diante de nós a oportunidade de forjar para nós e para as futuras gerações uma nova ordem mundial. Um mundo onde o Estado de Direito e não a lei da selva governa a conduta das nações. Quando nós tivermos sucesso, e teremos, nós temos uma chance real dessa nova ordem mundial, uma ordem em que uma ONU viável possa fazer seu papel de mantenedora da paz para cumprir a promessa e a visão dos fundadores da ONU. Fecha aspas. O que eu li aqui foi apenas o trecho, parte do discurso intitulado Rumo à Nova Ordem Mundial, discurso, obviamente, do próprio George W. Bush pai, que foi pronunciado em 1990 ao Congresso dos Estados Unidos. Agora preste atenção neste dado. Você sabe em que dia de 1990 George W. Bush pela primeira vez falou aos norte-americanos
sobre uma nova ordem mundial no dia 11 de setembro. Mas que coincidência! E 11 anos depois, ocorre no dia 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Vocês realmente acreditam que isso foi uma coincidência? Bom, mas o que isso tem a ver conosco? Se você é um cristão verdadeiro, um cristão sincero, que ama a palavra de Deus e daria a sua vida por Cristo, o que eu estou para revelar a você aqui tem tudo a ver com você, porque tem tudo a ver com a verdadeira igreja do Senhor.